Por que somos mais afetados por experiências negativas do que positivas? E por que essas experiências ficam mais gravadas em nossas mentes, né, do que as experiências positivas, por exemplo? Isso ocorre por causa de um negócio chamado viés de negatividade, faz com que a pessoa tenha uma tendência a prestar mais atenção nas coisas negativas do que positivas. Foi uma maneira com que nossos antepassados aí foram conseguindo sobreviver ao longo do tempo, né, fazendo com que as experiências negativas elas eram mais marcantes. Tem um livro do psiquiatra Rick Hanson, né, que ele fala que isso é uma consequência da evolução dos nossos antepassados, para eles sobrevivendo, vamos dizer assim, eles tinham que tomar decisões, e muitas decisões rápidas, fazendo com que a mente acabasse se adaptando a analisar as coisas mais negativas, ele que ia te proporcionar um maior risco, e isso aí colocaria em risco a sua evolução e da sua família, né, no caso da sua espécie, fazendo com que as pessoas começassem a prestar atenção mais no que é negativo. Só que daí isso foi ao longo dos tempos onde você e eu acabamos sendo mais impactados por experiências negativas do que positivas. E eu vou citar aqui um pequeno exemplo aqui bem básico, né, que é o que você muitas vezes ganha um dinheiro, ou você acha uma continha em dinheiro, você fica contente ali naquele momento, mas quando você perde, parece que aquilo tem um impacto maior. Ou quando você ganha outra coisa, por exemplo, um celular, vamos dizer que você ganhou um celular em um sorteio ou algo do tipo, você fica feliz. Agora você perder o celular ou foi roubado, algo do tipo, você pode falar assim, é um celular, né, no caso do exemplo, mas o exemplo negativo ele traz um peso muito maior, você fica muito mais afetado por isso. Ou seja, essa adaptação, que eu vou passar em chato, ó, prestando atenção no que é negativo, ou seja, essa adaptação que inicia ali como algo para pegar esse te manter ali vivo, ela acaba impactando teu bem-estar hoje em dia. Inclusive tem algumas pesquisas que indicam que já na primeira infância as crianças tendem a dar um impacto maior para as experiências negativas que ocorrem com ela, muitas vezes acaba ocasionando trauma. E outra pesquisa que foi feita, que boa parte das pessoas acreditam em notícias falsas, né, as famosas fake news, elas acreditam mais quando as notícias são negativas do que quando as notícias são positivas, que acaba impactando diretamente a maneira com que você vê o mundo, a maneira com que você interpreta as coisas à sua volta. Inclusive você tende a sempre esperar o pior das pessoas, porque a tendência é você focar mais no que é negativo. Então o que você deve fazer? Você deve pegar e ser um pouco mais positivo. E por que eu falo um pouco? A positividade em excesso também é extremamente prejudicial, inclusive pode pegar e colocar você em alguns problemas. Quando você é positivo, você espera sempre o bem, o que é bom, ou sempre espera que as coisas vão dar certo, você pode acabar se frustrando e fazendo com que essa frustração tenha um impacto emocional muito grande em você. Inclusive você pode acabar até mesmo se decepcionando, caindo em alguns golpes, se você acreditar que tudo é bom, que tudo é positivo. Então qual que é o correto? O correto é o equilíbrio, é o famoso caminho do meio, né? Quando eu falo famoso, muitas pessoas podem ligar ao caminho do meio do budismo, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você ter um equilíbrio ali na maneira com que você vê e interpreta as coisas. Porém, se você acredita que você é muito negativo, tende a olhar as coisas de um lado um pouco mais positivo. Você consegue ir equilibrando as coisas dessa forma e fazendo com que a sua mente consiga ter uma certa paz e tranquilidade ao lidar com as adversidades da vida. E para frisar um pouco do que seria esse equilíbrio, sempre quando você for num jantar de família, e muitas vezes eu sei o que é isso, você começa a pensar assim, caramba, eu vou lá, mas tem aquele parente chato, aquele parente horrível, vive falando de política, ainda mais, muitas vezes é um fanático que não aceita uma opinião contrária, que deixa o clima desagradável. Pegue, olhe e pense, que eu posso ignorar essa pessoa, porque tem outras pessoas boas lá. Tem uma pessoa que é chato, mas tem 6, 7, 8 que são agradáveis. Tem essas pessoas ali que são boas, e tirando um pouco a atenção ali do desconforto com a pessoa desagradável pode causar, e colocando ali um pouco da sua atenção nas pessoas boas ali, na experiência que você pode ter. Você pode olhar até mesmo e falar assim, não, eu não preciso, por exemplo, entrar em confronto com essa pessoa, só ignorar ou fingir que nada acontece e pegar e focar nas experiências positivas. E esse aqui é um pequeno exemplo que você pode implementar ali no seu dia a dia. Você pode pegar isso e expandir ali, levar para tudo. No seu trabalho, como é que está a sua relação? Na sua família, como é que está a sua relação? No seu grupo de amigos, como é que está a sua relação? E por aí vai. Muito obrigado, gostaria que você pudesse curtir esse vídeo e se inscrever aqui no meu canal, ficaria extremamente agradecido. Então um abraço e até a próxima.